Eu pensei em três temas básicos aí para organizar a minha exposição. Eu vou falar primeiro das eleições municipais. Me preparado um pouco pensando nisso, dado que o clima está quente, é bom falar um pouco sobre isso. Depois pensar, digamos, qual a relação disso com as eleições nacionais e, por fim, entrar mais, digamos, na provocação que o Nassif fez, quer dizer, tentar pensar um pouco o que isso significa para o cenário político para 2014. Em relação às eleições municipais, qualquer eleição, no fundo, a gente pode avaliar por três critérios básicos, né? Fatores estruturais, conjunturais e de campanha. Basicamente, você tem dois fatores estruturais que explicam processos em eleições municipais. Um é qual é o peso, digamos, de variáveis extramunicipais na campanha municipal. O outro é quais são as tendências ao longo de uma série histórica mais longa de comportamento do eleitorado local. No caso, eu vou dar como exemplo o caso de São Paulo, mas eu posso comentar um pouco outros casos. No caso de São Paulo, como é que a gente vê esses dois fenômenos? Primeiro, o fator estrutural, os fatores extra-locais, né, que determinariam a eleição municipal, que teriam um peso de eleição municipal. Geralmente, as eleições municipais no país, à medida que o país foi consolidando sua democracia, se tornaram eleições municipais. Ou seja, os eleitores votam basicamente por fatores municipais. Não é que eles só votem por isso, há circunstâncias que podem ter peso sobre o voto. Em 88, por exemplo, o famoso episódio na Companhia Siderúrgica Nacional teve um peso importante, sim, naquela eleição municipal. Mas, no geral, esse fator nacional não é tão importante assim. Pode ganhar um pouquinho aqui, acolá, mas o fator nacional tem tanto mais efeito quanto mais ele combina com o fator local. Por exemplo, a eleição em Manaus. A eleição de Manaus, a ida do Lula, só faz diferença e sentido porque combinou com o fator local. O fator local tem a ver com a impressão dos cidadãos e cidadinos de Manaus de que o PSDB de São Paulo e o PSDB de maneira geral é contra a Zona Franca de Manaus. Não é uma percepção completamente despropositada, porque inclusive a ação do Supremo Tribunal Federal não é uma mera invenção, e com isso a ida do Lula à campanha em Manaus ganha um peso maior. A ida do Lula, digamos, no Rio de Janeiro tem um peso importante para o discurso do Eduardo Paes. Qual é o discurso do Eduardo Paes? Que a prefeitura melhorou muito, e é o que a população inclusive acha, porque houve uma combinação entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então isso favorece a candidatura do Paes. E em São Paulo? Em São Paulo o efeito é pequeno. O efeito vai ter algum efeito, não é que não tenha nenhum efeito, mas não é capaz de mobilizar os fatores estruturais que conformam o eleitorado de São Paulo fortemente. Pode dar uns 3, 4 cá, como o mensalão citado pelo Serra, vai ter algum efeito? Vai, mas não vai ter um efeito tão importante assim. Numa eleição muito disputada, pode ser até um fator de levar por pouca diferença o Serra ao segundo turno. Isso é possível, mas não é o que determina o desempenho geral do Serra na eleição em São Paulo. Eu acho que não tem grande impacto, do ponto de vista de São Paulo, esse fator estrutural desses fatores extramunicipais. O outro fator estrutural, como eu tinha citado, é a conformação do eleitorado ao longo dos anos. O eleitorado de São Paulo, desde 88 para cá, se divide fundamentalmente entre eleitorado petista e antipetista. Isso que as eleições foram mostrando ao longo do tempo. Então, o petismo e o antipetismo, eles conformam em boa medida a maneira como os eleitores se organizam. Isso quer dizer que a PT sempre estará no segundo turno e etc? Não necessariamente. Depende, obviamente, quando eu falo do fator conjuntural e do fator de campanha, como é que o PT mobiliza isso. Pode ser que ele não saiba mobilizar isso. Mas, claramente, nós temos uma divisão. Ainda continua, se você ver pegando as perguntas do Datafolha sobre os eleitores se identificando como eleitores do PT e votando no russomano, continua existindo isso. Só que depende de conjuntura e campanha. Mas existe isso, em boa medida. A candidatura do russomano é muito divertida, digamos assim, porque ele consegue pegar uma parte importante de eleitores antipetistas, malufistas,
em algum momento de sua biografia eleitoral e consegue pegar ainda eleitores petistas. Isso vai depender dos outros fatores que eu falo daqui a pouco. Como ele conseguiu fazer isso é interessante, é um fato muito interessante. O Serra ganhou a eleição em 2004 porque ele mobilizou o antigo eleitorado manufista. Ele conseguiu mobilizar esse eleitorado manufista, ou de outro modo, o eleitorado antipetista de maneira geral. Hoje o Serra não consegue mobilizar da mesma maneira o eleitorado antipetista. Há alguma coisa aí. Mas que existe essa polarização, num sentido mais geral, com algum conjunto, digamos, para usar o termo que os americanos usam, eleição de independentes, que isso existe, que é um conjunto também bastante flutuante. Talvez isso apareça mais conforme ocorra no segundo turno. Mas no primeiro turno isso está um pouco mais matizado, embora o Serra tente, dado que a eleição está muito disputada na briga pelo segundo turno, estão praticamente empatados, talvez com uma ligeira vantagem, se houver para o Serra, está tentando usar essa conformação estrutural a seu favor. E isso pode mesmo levá-lo ao segundo turno. Mas existe o fator conjuntural. O fator conjuntural significa que ele também dialoga com a eleição municipal, não é um fator conjuntural qualquer, mas é como o eleitor está naquele momento. Uma definição muito simples. Se a gente olhar no fator conjuntural, do ponto de vista econômico e social mais geral, é uma eleição quase neutra. Não há uma percepção do eleitorado que tenha havido uma grande mudança econômica ou social no país desde a última eleição municipal. Se houvesse uma gigantesca crise de um lado, ou uma mudança de patamar enorme econômico e social de 2008 para cá, o que não houve, o eleitor poderia se reconstruir a partir disso. O eleitor, no fundo, o que eu estou querendo dizer, é que ele está satisfeito como estava em 2008, com o plano econômico e social mais geral. Desemprego baixíssimo, inclusive na cidade de São Paulo, historicamente, numa taxa impressionante. Um desempenho econômico está um pouco pior, mas isso não está afetando nem emprego, nem salário real. Então, não há um efeito, digamos, diferente de 2008. Lembrando que em 2008 houve uma taxa de reeleição de prefeitos gigantesca no Brasil. Eu acho que o clima de satisfação é o mesmo. E o que, em boa medida, significa que o fator conjuntural que mais aparece como influente nessa eleição é a avaliação do prefeito e seus aliados, né? Ou do prefeito, os concorrentes do prefeito, sempre tem, e os seus aliados. Nos municípios, antes de voltar a São Paulo, nos municípios em que os prefeitos são muito bem avaliados, o Alberto Almeida tem escrito sobre isso, eu acho que nesse ponto ele tem razão. É muito difícil que esses prefeitos percam a eleição. O Eduardo Paes, é muito difícil que ele perca a eleição. Ainda está difícil de haver o segundo turno. Acho que o Márcio Lacerda vai tomar um suador um pouco maior, porque o Patrus é um candidato mais experimentado, etc. Mas é difícil que ele perca a eleição, ele vai ter que errar muito para perder a eleição. O Fortunati tem uma vantagem bastante razoável, embora a candidata seja uma candidata de apelo, etc. Talvez seja uma candidata para futuras eleições, no fundo, mas eu acho que ele tem uma vantagem razoável. Em Recife, inversamente, o prefeito do PT, embora não seja o candidato do PT, ele é muito mal avaliado e isso está afetando. Não é o Lula ir para Recife que derrota o candidato do PT, e não é o Lula que, indo para Recife, que vai levar a vitória do candidato do PT. Essa situação é tão grave que não dá para fazer isso. Em São Paulo, o ponto conjuntural mais importante é a rejeição ao Kassab. Esse é o ponto mais importante. E a rejeição ao Kassab significa, no último Datafolha, que 48% dos paulistanos, isso já tem um certo atraso, eu espero que eles ainda lancem mais alguma pesquisa antes do final do primeiro turno, falando da avaliação do prefeito, 48% de ruim e péssimo. Claro, no final do mandato o Pita teve 83%, mas convenhamos que aquilo era um caos completo. A Erundina, no final do mandato, teve um pouco mais do que o Kassab, 51%. Mas no final, se a Folha fizer pesquisa até o final do primeiro turno sobre isso, minha impressão é que digamos, o ruim péssimo do Kassab está aumentando, está numa curva ascendente. Nesse sentido, do ponto de vista conjuntural, os candidatos que se colocarem, digamos, contrários ao Kassab, conseguirem construir uma candidatura contrária ao Kassab, digamos, tem vantagem. Inegavelmente tem vantagem. Por isso que o Serra tentou esconder o Kassab o máximo que pôde.
Aliás, os jornais nem mais noticiam o Kassab. Procurem fotos do Kassab nas últimas semanas. O Kassab sumiu, mais do que na época de construir o PSD. Eu não estou fazendo um juízo de valor se o governo do Kassab foi bom, a gente falou, olhando a política como ela é. Eleitoralmente é isso. Ele desapareceu, o Kassab não existe mais, é apenas uma abstração neste momento. E, portanto, candidatos que conseguirem se localizar nisso vão ter vantagens. É muito interessante que, nas pesquisas que eu tenho lido, pesquisas qualitativas, o eleitor tem dito que o candidato de maior oposição ao Kassab é o Celso Russomano, não é o PT. O PT não conseguiu se construir na imagem do eleitor. Veja, a bancada do Celso Russomano na Câmara, que seria na verdade circunscrita ao PTB, não ao PRB, é situação na Câmara. Mas para o eleitorado, quem é a oposição mesmo ao Kassab é o Celso Russomano, não é o PT. Alguém pode pensar aquele episódio que o Lula tentou trazer o Kassab, digamos, para o lado da candidatura Fernando Haddad, se isso teve algum efeito, é possível. Mas acho que o que é mais plausível é que assista a campanha do Fernando Haddad. No fundo, a crítica ao Kassab é quase amorfa, sem emoção. Não consegue se colocar como o contrário ao outro. Ou o Charita, que diz que é amigo da Dilma, do Alckmin, mas o eleitor quer saber assim, mas em relação ao Kassab, o que você é? O Charita não conseguiu dizer isso ainda. E quem disse mais, embora tenha começado a campanha, eu vou depois contar um pouco, o Russomano está fazendo campanha há 2 anos, as pessoas têm que acompanhar um pouco mais isso. Quem disse isso mais, e tem dito isso na periferia de São Paulo, desde o final da eleição de 2010, ele percebeu uma tendência, construiu um modelo a partir disso. Quem tem dito, pegando particularmente 2 temas, segurança e saúde, na periferia da Zona Leste, na periferia da Zona Sul, há 2 anos praticamente, é o Russomano. Agora ele baixou um pouco o tom, porque quando você chega mais lá em cima, você faz uma cara de que eu sou bonzinho, bom moço, etc. Mas num segundo turno, o Russomano, se quiser sobreviver, porque ele será massacrado, qualquer que seja o candidato que vá ao segundo turno, pelas forças reais de poder, vai ser massacrado. Vou falar esse ponto que vai ser mesmo. A única chance dele sobreviver a esse massacre é dizer: de que lado você está em relação ao Kassab? Eu sou oposição ao Kassab. Então, do ponto de vista estrutural, voltando na eleição de São Paulo, embora o que eu falei, fatores extramunicipais terão um peso muito pequeno, a polarização petistas-antipetistas ainda conta, mas ela foi um pouco embaralhada, até porque os candidatos não conseguiram se construir em torno disso, mas ele tem algum efeito. Eu acho que se o Serra for ao segundo turno, ele tem chances disso, na briga com o Haddad, é porque ambos fracassarem em pegar os votos do Russomano e na hora H o Serra consegue derrubar o Haddad pelo antipetismo, seria isso, é por isso que tem mensalão, tá? Onde a campanha de vereador do Serra era muito interessante. Os principais candidatos a vereador do PSDB, PSD, PV, falavam do quê? Do PT. O Serra mudou a campanha, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mudou e mudou, repito, não é um juízo de valor, positivamente no sentido de efetividade. E o terceiro fator que determina resultados aí nas campanhas eleitorais, de maneira geral e no caso municipal, é a campanha em si. Fator estrutural e conjuntural, eles alimentam as campanhas, mas tem campanhas, tem que construir imagem, construir candidatura. A campanha não começa, não termina com a imagem do primeiro dia, ela tem uma série de jogos ao longo do tempo. Então campanha é um fator importante. Campanha em parte é marketing político, mas na maior parte é política. É como fazer política, é saber quem é o adversário a bater naquela eleição. Com quem estou jogando e contra quem estou jogando. Olhar o estilo dos outros candidatos e buscar o seu lugar em torno disso. E aí, por exemplo, é claro que um candidato favorito, que tem um candidato à reeleição como Márcio Lacerda, se ele fizer erros crassos de campanha, ele perde a eleição. Por mais que tenha de bom e ótimo 57%, o que é bastante. Se o Eduardo Paes, que tem mais ainda do que o Márcio Lacerda, fizer uma campanha ruim, perde a eleição. A gente já viu eleições assim. Então, campanha faz diferença. E aí eu acho que, falando um pouco do Russomano, na junção desses fatores estruturais, conjunturais de campanha, ele ganhou vantagens
para esses últimos 2 meses de campanha. Como eu disse antes, o Russomano, quando acabou a eleição a governador de 2010, já começou a discutir com o PP à época se seria ou não candidato a prefeito, percebeu que não seria, foi montando a estrutura. Ele tem uma ONG que lida com consumidores em São Paulo, que tem, segundo consta, cerca de 1,5 milhão de consumidores da cidade de São Paulo cadastrados na SANG e que dá respostas cotidianas a isso. Ele próprio, às vezes, vai aos lugares, tem ido aos lugares, muito antes da campanha, é bom que se diga. Manteve um programa de TV que, se não tem audiência do Jornal Nacional, o colocou continuamente fazendo campanha e foi andando na periferia e foi construindo, digamos, um tipo de candidato. Os candidatos precisam construir um tipo de candidato. O tipo de candidato dele é um tipo do candidato, não tem se falado muito isso de defesa do consumidor, mas mais do que isso, é um tipo de candidato que se propõe estar ao lado do eleitor. O Aldo, que está aqui, já tem escrito sobre isso. E a ideia do ao lado do eleitor, ela não é só, ela é boa por 2 razões, olhando para a conjuntura. De um lado, porque Serra e Haddad aparecem como candidatos muito frios na campanha. Muito frios. O Serra melhorou. Nas últimas semanas, se vocês olharem, o Serra acordou para a campanha. Parece que ele tomou um choque e acordou. O Fernando tem uma campanha mais propositiva do que todos, é o único que tem um programa de governo, mas está dando uma aula ainda para os eleitores. Os eleitores, às vezes, dormem na aula, etc., nem sempre estão interessados, nem sempre os melhores alunos ficam na primeira fila. Então, às vezes, os eleitores não prestam tanta atenção. A candidatura do Russomano é o contrário, se colocar ao lado dos eleitores, você coloca num perfil mais emotivo em relação aos eleitores. E segundo, a rejeição ao Kassab é quase uma rejeição, digamos, de abandono. O eleitorado em São Paulo, eu tenho feito qualitativas isso nos últimos 2 anos, pré-eleitorais, se sentiu abandonado pelo Kassab. Boa pesquisa é aquela que, digamos, abstrai a eleição e pergunte sobre essas coisas. E o que você vai pegar é que o eleitor está se sentindo abandonado em São Paulo. E chega um candidato e diz: vem comigo, te ouvirei, te ajudarei. E começou a campanha da periferia de São Paulo falando muito mal do Kassab, começou a campanha neste ano falando muito mal do Kassab. Ele baixou o tom nas últimas semanas, que tem em primeiro lugar, está querendo ver também um pouco quem é que vai para o segundo turno, que de repente, se vai a Fernando Haddad, quem sabe tem algum votinho do pessoal do Kassab, mas esperando um pouco. Mais um segundo turno, volta o Russomano que ele construiu nisso, que é Russomano versus Kassab. É isso. E nesse sentido ele construiu esse perfil, que me parece, toda a discussão sobre a campanha do Fernando Haddad, eu diria o seguinte: a ideia de lançar o novo foi brilhante do presidente Lula. A implementação, digamos, para ser eufemista, não tem sido tanto assim. Isto é, a ideia de que e eu vou fazer a ponte para aquilo que o Nascimento pediu, um momento de renovação da política, está correta. Porque a geração que fez redemocratização está morrendo, está acabando de algum modo, porque vem aí o ficha limpa que vai tirar um monte de gente, digamos, das campanhas. O Maluf não pode concorrer em 2014, as pessoas se esqueceram disso, que o seu último ato triunfal foi o abraço do Lula. Ele tinha então um ato que, digamos, era era o perdão final. Não é pelo cargo, imagina que é pelo cargo, as pessoas estão viajando, não entenderam política. É o perdão final. O cara consegue isso, então esse está fora, como muitos outros. Pô, o Eurico não vai poder concorrer mais, o Wagner está aqui, Pascaíno quer, chateado e tal. Pô, isso é uma tristeza, na verdade, o Eurico não concorrer a próxima eleição de 2014, né? Talvez daqui a pouco a Patrícia Morim não possa, não estou brincando, só sacanagem, só para a gente debater no flamenguistas. Mas o fato é que há uma série de fatores que vão levar à renovação da classe política. Isso não necessariamente que serão melhores, há uma oportunidade de ter políticos melhores, não estou dizendo que serão melhores. Então, lançar o Fernando Haddad como candidato, é um sujeito muito bem preparado, tem a cara do novo, muito bem. O problema é que a implementação foi complicada. Eu não estou só pensando em perder a Erundina como vice, o negócio do Maluf, essa coisa da Marta. Acho que a implementação mais complicada, embora numa eleição muito disputada pelo segundo lugar, que é o que tem hoje, esses outros fatores podem fazer diferença. Perder a Erundina quando não vai definir a eleição, mas pode ficar 1 ou 2 pontos a menos, isso pode fazer diferença. Mas, no fundo, o grande fator de implementação, que para mim está equivocado, é que eles não conseguiram escolher o Kassab como inimigo.
Agora vai ter a campanha, vão bater novamente no Serra, etc. É um pouco para equilibrar os dados, digamos assim. Não, você do PT do Mensalão, você o Serra, a privataria, podem até com isso um ganhar do outro para ir para o segundo turno. Mas estão atrasando o discurso em relação à competição com o russomano. Porque a questão não é só desconstruir o russomano, mas ir para o mesmo alvo que o russomano colocou, que é o Kassab. Então, acho que a campanha, nesse sentido, do Fernando Haddad, precisa escolher qual é o alvo certo para os eleitores. Se você olha os dados do Datafolha, destrincha um pouco mais, há um conjunto grande de eleitores que votou em 2008 e 2004 na Marta, e que está votando com o russomano, que odeia o Kassab, mas que não vê no Fernando Haddad, de fato, a oposição melhor ao Kassab, vê no russomano. Esses pobres não votam no Serra. É provável que com o Serra no segundo turno, o PT Light, da Vida Madalena, da Vida Mariana, vote no Serra, olhando para o russomano e fala, bom, não me identifico tanto, mas esses pobres não votam. Se o russomano, como eu falei, tem sempre campanha, chegar ao segundo turno, porque ele vai ser massacrado, e falar assim, então quem é o inimigo? O inimigo é o Kassab. Aí vocês vão, pode ver a Igreja Católica, o Papa, TV, vai ver todo mundo. Não tem a menor dúvida que virá todo mundo. Esse episódio da Cúria, essas pessoas não deram ainda o peso que isso tem. O peso não é que o peso se vai mudar voto ou não. Isso aí é levar as forças, a gente chama de sociologia política, né? As forças efetivas de poder. Clássicos, o Wright Mills diziam isso. São os poderes que existem. Mídia, igreja, empresas. Vai ser mobilizado isso para dizer que o russomano é o inferno. Vai ser mobilizado. Se o russomano quiser sobreviver, ele tem chance de sobreviver, é favorito ainda nesse sentido, vai ter que bater muito no Kassab. Muito. Afinal, o Kassab é, na verdade, hoje um exilado político. Ninguém sabe onde ele está. Esse é o ponto. Então, ele vai ter que fazer isso. Terminadas as eleições municipais, e aí caminhando para responder a outras perguntas do Nassif, eu acho que, só para terminar esse ponto, o russomano está no segundo turno. A chance de mudar isso é... alguma chance, não, tem que encontrar muito podre do russomano, mas não é só encontrar, construir na cabeça lá dos mais pobres. Ele pode cair neste ponto em que está, mas não está fora do segundo turno. Eu não apostaria nisso, digamos assim. A briga é entre o Fernando Haddad e o Serra. E eu diria que hoje os dois estão empatados. O Serra vai fazer a campanha para tentar ainda tirar voto do Fernando Haddad pelo antipetismo. Faz sentido. O Serra revigorou-se, de fato, parece que agora é até candidato mesmo a prefeito, quer concorrer. Não é verdade, a cara dele no primeiro debate na Rede TV era impressionante. Parecia que ele estava assim, poxa, eu estava lá em casa, fazendo alguma coisa legal, me chama para um negócio desse, etc. Poxa, que tristeza. Agora não, ele parece que está vivo, né? Agora, o Fernando Haddad, ao contrário, embora eu acho que tem que se defender das críticas, ele demorou para se defender. Campanha você tem que se defender, porque se bom mocismo elegesse alguém, o Chalita não teria 8% dos votos. O cara é candidato a, digamos, ou a papa, ou a marido da sua filha, o que for, mas não é candidato a prefeito. As pessoas estão para uma discussão política, não é isso? Bom mocismo não leva a isso, tem que responder ao Serra, mas tem que tentar recuperar uma pequena parte, pelo menos, nos 15 dias que faltam, do eleitorado petista que está votando no russomano. E para isso o inimigo se chama Kassab. Tem que bater nisso. Se não bater nisso, os eleitores que votaram na Marta vão continuar achando, lá na periferia de São Paulo, na Zona Leste e na Zona Sul, que o candidato de oposição a Kassab é o russomano. As pessoas aqui, sobretudo os cientistas políticos, vão dizer, mas que racional, né? Como se eles fossem sempre racionais, mas é a lógica da campanha, é isso mesmo. O que isso vai ter efeito, digamos, no plano mais nacional? Porque no plano mais nacional está se falando, olha, o PSB vai ganhar não sei em quantos estados, em quantas capitais e tal. Olha, eu acho muito cedo para falar muito sobre isso, o quanto isso vai ter efeitos em articulação no mundo político, ou intrapolítico. Porque é o que isso que tem. Não tem efeito no eleitor para 2014, é no mundo intrapolítico, nas articulações, no mundo interno da política. É muito cedo, domingo veio aí, domingo passado veio aqui o governador Eduardo Campos, almoçou com o presidente Lula, conversaram, riram. É muito cedo para isso, eu acho que isso
a gente não sabe o quanto em 2014 nós teremos um tipo de candidato fora do eixo PT-PSDB. Eu não apostaria nem sim nem não, é muito cedo, muito cedo. Tem que esperar um pouco mais. E mais, campanha nacional tem fatores outros. E campanha nacional vai ser fundamentalmente avaliar o mandato da presidente Dilma. Eu não há dúvida quanto a isso. Como a campanha de 2006 foi avaliar o mandato do presidente Lula, como a campanha de 98, as pessoas esquecem, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. E o país estava caminhando, digamos, para uma situação, novamente sendo eufemista, bastante complicada, digamos assim. Não era isso? Mas ganhou no primeiro turno, porque era a avaliação do mandato frente aos demais. Então, a pergunta, quando a gente fala de uma oposição saindo do governo, a força do PSB, é quem deles vai aparecer com uma plataforma que se contraponha ao mandato da presidente Dilma. Isso tem custos. O Eduardo Campos vai ser vice do Aécio. Ele precisa contar isso para os seus eleitores. Não é simples. Uma parte dos eleitores vai achar estranho isso. E pode ser um passo que para voltar depois seja difícil. E como Eduardo Campos é um político, é quase um mineiro em Pernambuco, não vai tomar essa decisão cedo, em hipótese alguma. Eu sei que muita gente está oriçada porque talvez seja a única chance da oposição, mas ele vai alongar ao máximo isso. Ele não é candidato à sua própria reeleição, se concorrer ao Senado e não aparecer em Pernambuco ele é eleito, não está muito preocupado com isso. O Aécio está, porque existe um problema que não é a sua eleição presidencial, o Anastasia não pode ser candidato a governador em 2014. E o PSDB vai lançar o Marcos Lacerda, que recentemente gravou uma entrevista que o Patrulha está explorando agora, porque na verdade já está pensando daqui a 2 anos, em que disse que, em hipótese alguma, estará na Prefeitura de Belo Horizonte. E essas coisas, o Serra descobriu, tem custo. Tem custo. Você tirar isso do eleitorado, tem custo. Você gasta um grande tempo para fazer isso. Então, ali é mais complicado. Então, eu acho que essas forças vão esperar muito e que vai definir a eleição nacional em 2014 é o mandato da presidente Dilma. E aí que eu acho que é importante que o mandato da presidente Dilma vai estar vinculado em parte ao legado lulista, digamos assim, mas em parte a 2 transformações importantes. Uma transformação, digamos, de programa de governo e outra na cabeça dos eleitores. E vou terminar por aqui minha fala nesses 2 pontos. A transformação de programa de governo é que a Dilma está incluindo uma série de outras coisas que ou não estavam um pouco no mandato do presidente Lula. De fato, a presidente Dilma seria mais próxima daquilo que a gente chamaria de desenvolvimentista do que o presidente Lula. Toda a agenda de competitividade que ela está abrindo vai muito além, ou na verdade até em alguns casos é muito diferente do que fez o presidente Lula. Uma agenda que envolve redução forte de tributos, uma ênfase no investimento que não foi, digamos, a maior ênfase do governo Lula, toda uma mudança em alguns pontos de gestão, coisas que não estavam na gestão do presidente Lula. E se essas coisas tiverem efeito, aí que entra o ponto. E o que eu quero dizer efeito? Primeiro, se o país estiver com 4,5% crescimento em 2014, com desemprego baixo como agora, ou tão mais pressionado para baixo, inflação próxima do que está hoje, com o empresário sorrindo de orelha a orelha, porque seus custos estão diminuindo. A gente não sabe se isso vai diminuir a inflação, mas eu sei de uma coisa com certeza, aumentará o lucro dos empresários. Eles ficarão mais felizes. Em 2014, a Fiesp estará com a Dilma, não com a oposição. Isso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, o seu presidente pode ser até candidato a governador da própria aliança da presidente Dilma. Esperem para ver que ele está fazendo campanha a governador desde 2010 em todo o interior de São Paulo. Quem quiser acompanhar, ele está fazendo bem a campanha. Mas ele vai bater o Kassab. Kassab, digamos, realmente vai ter que passar por um tempo no Alasca, etc. O Serra pode tentar salvá-lo, dar algum cargo para ele, mas eu diria que o Serra não vai fazer isso nesse momento, porque se o Serra, suponho que o Serra ganha a eleição, né? Ele teria que fazer
Não, o Kassab não acho que é uma figura relevante para 2014 no plano estadual. Ele pode ser relevante no plano intrapartidário. Bater em impopularidade. Tá, entendi. Vamos ver. Mas o fato é que os empresários vão ficar felizes. Eu sempre faço a brincadeira, fazer um parênteses com isso. O debate, às vezes, a gente acha que o debate que está sendo colocado na opinião pública é a opinião dos atores. E há uma distância grande entre essas coisas. Se você for à Fiesp perguntar o que ela acha da entrada da Venezuela do Mercosul, eu acho que a maneira como foi feita foi, digamos, quase uma assembleia estudantil. Mas não importa isso. Se você perguntar aos empresários, eles vão dizer: claro que eu quero! Quem devia ser contra são os empresários da Venezuela. Esse discurso do Brasil é meio maluco. A Venezuela não tem mais indústria, empresário brasileiro na Venezuela é uma maravilha. Viva a presidente Dilma. Presidente Chaves. Não importa nada para isso. As pessoas realmente não entendem os verdadeiros interesses dos atores. Então, se a presidente Dilma conseguir um cenário aí com essa questão da competitividade, mantiver boa parte dos grupos vinculados ao lulismo em seu apoio, com esse padrão de crescimento econômico e desemprego, ela se torna uma candidata muito forte, extremamente forte em 2014. Claro que há novos atores que foram surgindo nos últimos anos, é para esse ponto que eu queria terminar, né? Como eu havia falado, era o segundo ponto. E quanto a ele, sempre há algum grau de incógnita. Não conhecemos pouco do ponto de vista das ciências sociais, não do que aparece no dia a dia e tal. Quando se fala, por exemplo, da classe C, sabemos muito pouco sobre isso. É bom que se façam muitas pesquisas sobre isso, mas sabemos muito pouco sobre isso. Serão conservadores? O que quer dizer conservadores? Vão ler o Reinaldo Azevedo? Não sei, não é isso. Não é bem isso. Vão querer manter o mesmo padrão? Eu suponho que eles queiram aumentar de padrão. Normalmente, como diz a música Rita Lee, quanto mais tem, mais quer. Isso é o homem, o ser humano. O que eles vão querer? Não sabemos exatamente o que vão querer. Estamos agora descobrindo com várias pesquisas. Do ponto de vista de consumo, sabemos mais do que de serviços públicos, por exemplo. Você tem mais pesquisa voltada à classe C baseada em pesquisa sobre o serviço público. Então, esse ator vai ser um ator importante? Vai ser. Com quem ele estará? Difícil dizer alguma coisa agora. Mas, se eles tiverem horizonte de melhora de vida, ficam com o governo. É assim que se vota normalmente em qualquer país do mundo. Não é nenhuma peculiaridade brasileira, é bom que se diga. Não é economia estúpida, é a melhoria do horizonte de vida. Se eles sentirem isso, vão ficar com o governo. Os grupos, digamos, da sociedade civil, que o Nassif falou, mudanças mais midiáticas, etc., trazem uma sociedade mais fragmentada. A sociedade é mais fragmentada. Portanto, de tal modo que você não vai ter um bloco contra o outro, simplesmente não é tão simples isso mais. Então, de fato, fazer um bloco, que é o ponto que eu quero chegar, muito forte contra a presidente Dilma, tal como se fazia contra o presidente Lula, vai ser mais difícil se ela chegar a esses objetivos que eu falei a vocês. Se ela alcançar esses objetivos, não vai dar para fazer mais aquela história de esperar no final de semana qual vai ser a manchete da revista em relação ao escândalo do presidente Lula. Vocês conhecem esse clima. Não vai, pode até aparecer, mas não vai adiantar muito. Acho até que hoje, essa revista está mais preocupada em, digamos, acertar suas contas com o Lula do que com o processo político. Perdeu um pouco uma certa racionalidade, digamos, se meu grupo estará no poder. Não está mais nem tanto isso em jogo. É um futuro tão irracional que vamos pegar o Lula. Acho que é um pouco isso. Coisas como o do mensalão que o Nassif falou, isso muda a percepção social. Eu acho que a percepção social está mudando cada vez mais no sentido de combater, de não ter uma visão favorável a atos como os do mensalão. Acho que sim, isso é verdadeiro. Há uma pesquisa importante feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo grupo do Fernando Filgueiras e do Leonardo Avritzer, em que se pergunta à população, uma pesquisa de amostragem nacional representativa, se pergunta à população: você
acredita no mensalão, ou nos crimes do mensalão, ou se comprou votos, não é isso. Se essas pessoas têm que ser responsabilizadas, a grande maioria diz que sim. Segunda pergunta, você acha que a imprensa que noticia isso é imparcial? A grande maioria diz não. As pessoas acham as duas coisas. As pessoas querem que o Zé Dirceu vá para a prisão, é isso mesmo. Mas isso não quer dizer que as pessoas achem que tudo isso é simples. Essa é a sensação geral. Que eu acho que mais do que reflexo de mensalão, STF, é lei da ficha limpa, é uma parte da aprovação da Dilma, um pouco pela postura dela. Acho que está mais nessa linha do que, digamos, todo o poder ao Supremo. Antes era o Soviets, né? Todo o poder ao Supremo, não acho que é isso. Não é isso. É claro que podem ter perigos no meio do caminho disso em relação a direitos individuais. Está toda uma discussão sobre isso. Minha opinião pessoal, eu acho que no geral o processo no Supremo está indo bem, com algumas derrapagens, mas no geral está indo bem. Mas não é isso que vai definir esse processo, a nova cultura política. Essa nova cultura política será, e aí eu acho que atinge tanto o PT quanto o PSDB, na minha opinião, uma cultura que vai esperar uma renovação forte dos quadros e da forma de fazer política. Isso sim. Isso eu acho que vai atingir sim, no médio prazo, o PT e o PSDB já está um pouco atingido. Mas depois do mensalão, a Dilma não cairá na pesquisa da CNI de popularidade. No fundo é essa a pergunta. As pessoas estão achando que no dia seguinte a Dilma vai, só 40% dos brasileiros acham que o seu governo não vai cair, não vai ter nenhuma mudança estrutural nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, como mostrou o Guiras e do Léo Avritzer, as pessoas vão cobrar cada vez mais a presidente Dilma no que se refere à corrupção. Isso sim. Isso sim. Então é esse o aprendizado. Então, eu acho assim, a eleição de 2014, é claro que sempre haverá, tem se multiplicado na opinião pública, assim, personagens que se criam caricatura de si mesmo. São verdadeiros personagens de desenho animado, assim. Aqueles personagens da Hanna-Barbera e tal, que criam assim, suas características tal, e que vendem mundos, tal, apocalipses, etc. Esses personagens têm alguma ressonância? Tem, num grupo muito pequeno da sociedade. Acho até que alguns grupos de poder, os grupos, digamos, efetivos de poder, seja em empresas ou mídias, às vezes compram muito barato esse poder dessas caricaturas. Mas, de maneira geral, não será isso que é o dia seguinte do mensalão. Não é isso. Então, até porque eu fico me perguntando, essas caricaturas que ao mesmo tempo falam contra o mensalão, e eu falaria junto com elas, eu não tenho problema de, se a pessoa discorda de um ponto de mim, mas eu concordo num outro ponto com ela, eu continuo concordando com ela, porque só caricaturas que fariam o contrário. Não tenho nenhum problema de concordar com uma série de pessoas que eu discordo de outras posições, e eu não pretendo ser uma caricatura, pretendo ter dúvidas na vida, angústias, e as pessoas não têm dúvidas, é uma coisa perigosíssima do ponto de vista psicanalítico. Essas pessoas podem estar falando muito de mensalão, tem poder, mas nas últimas duas campanhas elas fizeram o discurso do Mitt Romney nesse famoso vídeo que foi encontrado agora. Ou seja, esses 47% que são beneficiados pelo Estado não são meus eleitores. Esses caras disseram isso em outra linguagem. Qual foi o resultado? Apanharam feio na eleição. Portanto, se o Aécio, por exemplo, quiser ser um candidato de oposição, se afaste disso. Senão, ele vai ter que virar o Mitt Romney. E veja, o Mitt Romney não é aquilo. Outro dia, o New York Times, semana, um jornalista escreveu uma matéria sensacional. O Mitt Romney não foi um governador, digamos, no polo mais reacionário dos republicanos. Em hipótese alguma. E está se transformando na campanha. O Simpson falou que inclusive foi sequestrada a personalidade dele, né? O Homer Simpson falou que o sequestro da personalidade do Homer. Eu acho que é isso mesmo. Não pode entrar nessa, porque se entrar nessa, o fator que vai definir a eleição presidencial não é o julgamento do mensalão, é se ele está, digamos, fazendo obviamente a metáfora com o caso do Homer, se ele concorda que esses 47% têm a ajuda do Estado ou não. É isso que vai definir. E se você entrar no discurso desse grupo, vai dizer que não, etc. E aí, mais uma vez, digamos, o final da eleição vai ser a vitória do PT. É isso. Tem que pensar nisso objetivamente. Termino então dizendo que preciso ter um pouco de cuidado que vai acontecer muito na imprensa,
é por isso que eu queria terminar nesse ponto, em tirar dos resultados da eleição municipal os resultados da eleição nacional. Muito cuidado com isso. 2 anos em política é muita coisa. E mais, a eleição nacional, desculpe-me pelo dito do conselheiro Acácio, envolve temas nacionais, e a eleição municipal envolve temas municipais. São esses temas que vão definir, ao fim e ao cabo, o destino do país em 2014, e eu acho que a campanha de 2014, e termino nesse ponto mesmo, terá uma parte do debate que houve em 2010 e 2006, mas irá além desse debate. Quem tentar reproduzir a dicotomia de 2006 e 2010, de ambos os lados, terá dificuldades na eleição de 2014. Tem uma nova agenda se construindo por aí, e se a oposição não perceber, e me preocupa, acho que o país democrático tem que ter uma oposição boa. Se a oposição não perceber que tem uma nova agenda se construindo pelo país, eles vão fazer a campanha de uma década antes. Vai parecer aquela coisa que o melhor jornal do país, o Piauí Herald, sempre mostra, que é o Serra dizendo, mas o presidente da Fernando Henrique não é? Ah, mudou? Quer dizer, vai sempre perguntar se mudou, porque não percebeu que o trem está mudando por aí. É isso, obrigado. Quando começou essa radicalização da mídia, a gente dizia que o Serra, quem estava dando a pauta era a mídia, faltou só o Serra dar a pauta para mim. Mas ninguém tem pauta, esse é o problema. Quando você pega o Aécio aí, que a marca dele é o fato de ser bom político, de ser um aglutinador, se você pegar de um tempo para cá, ele está se convertendo nisso. É uma radicalização que não tem espaço e que mata, digamos, a construção da figura política dele, do avô. Se o Eduardo Campos for candidato, ele só será com a imagem do antigo Aécio. Isso que é importante as pessoas pensarem. Eduardo Campos não entraria numa aventura como um novo Serra. O novo Serra, aí não estou nem fazendo avaliação das qualidades e defeitos pessoais, o Serra tem uma história longa na política brasileira. O novo Serra, eu estou falando do Serra que fez a campanha de 2010 e 2002. Quem entrar com esse figurino não ganha a eleição. Se o Eduardo Campos, que é uma hipótese, não descartei, ele tem que esperar um pouco mais, mas se ele for candidato a presidente, eu não acho que ele aceita essa candidatura a vice, hipótese alguma, ele é muito jovem, tem muita coisa pela frente, e não vai gastar assim seu cartucho numa coisa assim. Se ele for candidato a presidente, é até possível, ele vai ser o antigo Aécio. Era o Aécio que negocia, que fala com todo mundo, que fala com o Sarney, não vai fazer a campanha de terra arrasada. Não é louco? Então é só isso.